Oiê! Este é o canal Português com Letícia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, acompanhe-nos em nossas outras redes, temos Instagram, Twitter, Facebook. Fique ligadinho para não perder nada. A aula de hoje é sobre transitividade verbal. É uma aula muito importante para que você consiga fazer análise sintática. Então, se você não consegue identificar um verbo e dizer se ele é transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação ou intransitivo, você não consegue fazer análise sintática. A gente costuma dizer que existem verbos de ação, que expressam ações, e verbos de ligação, que só servem para ligar o sujeito a uma característica do sujeito, ao predicativo do sujeito. E ao longo dessa aula, a gente vai entender como se identifica um verbo de ação e um verbo de ligação e como a gente pode classificar um verbo de ação, como transitivo ou intransitivo. Vejamos então. Nós temos lá um verbo. Tem verbo transitivo, que é um verbo que exige complemento, e o verbo transitivo ele pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Já o verbo intransitivo, ele não exige complemento. A gente diz que é um verbo que tem sentido completo e só tem verbo intransitivo, não tem subdivisões aí. E tem os verbos de ligação, que não expressam ação. Como eu já disse, servem para ligar o sujeito a uma característica, ao predicativo do sujeito. Vamos começar pelos verbos intransitivos. Eles não precisam de complemento. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. As flores morreram. Quando a gente fala as flores morreram, as flores morreram. Você não pergunta, morreram o quê? Morreram, né? Por isso a gente chama o verbo morrer de verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Aí você me pergunta assim, mas professora, e se eu disser, as flores morreram ontem no jardim devido à chuva? É complemento do verbo, não é? Não é complemento do verbo. Essas são informações a mais que eu dou para essa ação do verbo, mas eu não digo que são complementos do verbo. O verbo não exige que tenha essas informações aí. Se eu disser as flores morreram, tá bom, mas se eu prefiro dar essas informações, ontem no jardim devido à chuva, eu acrescento advérbios ou locuções adverbiais. Então, por isso, a gente precisa ter claro na cabeça o que são advérbios para depois classificar um verbo como transitivo ou intransitivo. Porque às vezes você olha lá, tem um adjunto adverbial e você diz logo que é verbo transitivo. E não, por exemplo, neste caso, é um verbo intransitivo e essas outras informações são adjuntos adverbiais que expressam tempo, lugar e causa. Coloquei aqui uns outros exemplos de verbos intransitivos para vocês. O avião caiu, né? Ele tem sentido completo. As mensagens não chegaram, também chegaram, tem aí o sentido completo, não precisa de complemento. O carro quebrou, os bifes queimaram, o jogo acabou. Todos estes exemplos, então, são exemplos de verbos intransitivos que não precisam, portanto, de complemento. Já os verbos transitivos precisam de um complemento, eles precisam de um termo que complete o sentido dos verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou transitivos diretos e indiretos. Vamos começar então pelos diretos. Como eu já disse, então, precisam de complemento e esse complemento se chama objeto direto. Vejamos, queremos alunos criativos. Queremos é o verbo. Quem quer o quê? Neste caso, alunos criativos. Eu classifico esse verbo, então, como um verbo transitivo, porque precisa de complemento, e ele é transitivo direto porque o complemento dele não tem uma preposição. Veja, quem quer algo. Queremos o quê? Alunos criativos. Esse é o objeto direto. Todo verbo transitivo direto exige, portanto, um complemento que se chama objeto direto. Então, quando eu vou fazer ali a análise sintática, eu classifico o verbo como verbo transitivo direto e o complemento desse verbo transitivo direto se chama objeto direto. Vejamos outros exemplos. Atriz denuncia cineasta francês, denuncia o quê? Ou denuncia quem? Cineasta francês. Sobreviventes de desabamento temem novo desastre. Sobreviventes de desabamento temem o quê? Novo desastre. Novo desastre é, então, o objeto direto.
Veja as fotos do casamento real. Quem vê, vê algo. Vê o quê? Veja as fotos do casamento real. Então, veja é o verbo transitivo direto, as fotos do casamento real é o objeto direto. Empresas têm dificuldades para contratar profissionais. Empresas é aí o sujeito, quem tem o quê? Dificuldades para contratar profissionais é o objeto direto que completa o sentido do verbo tem. Baixe filmes gratuitamente. Quem baixa, baixa o quê? Neste caso, filmes. Baixe, verbo transitivo direto. Filmes é objeto direto e gratuitamente adjunto adverbial de modo, porque é o modo como eu vou baixar esses filmes. Agora os verbos transitivos indiretos. Qual a diferença do verbo transitivo direto para o verbo transitivo indireto? O verbo transitivo direto, ele exige um complemento e esse complemento não tem preposição. Já o verbo transitivo indireto exige um complemento, mas entre o verbo e o seu complemento tem ali uma preposição. O que é preposição, professora? A, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob e traz. Essas são todas as preposições. Não fique desesperado, porque nós vamos fazer uma aula só sobre preposições. Eu coloquei aí no quadrinho para você todas as preposições e, primeiro, as que a gente mais usa, as que os verbos mais exigem, como de, a, com, em, para e por. Veja, precisamos de alunos criativos. Então, se lá no outro exemplo era queremos, quem quer algo, o que? Alunos criativos, aqui eu mudei o verbo, coloquei precisamos, mas quem precisa sempre de alguma coisa ou de alguém. Neste caso, de alunos criativos. Você nunca falou precisamos alunos criativos, né? Essa estrutura, nós falantes da língua portuguesa, não fazemos. Quem precisa sempre precisa de alguma coisa. Então, essa é a regência do verbo precisar. Como assim regência? A regência do verbo precisar diz que quem precisa sempre de algo. Esse de é uma preposição. Portanto, eu classifico o verbo precisar como verbo transitivo indireto e o seu complemento como objeto indireto, porque ele possui aí a preposição de. Trouxe outros exemplos também de verbos transitivos indiretos, como bancos investem em tecnologia. Quem investe, investe em alguma coisa. O em é a preposição, em tecnologia é, portanto, o objeto indireto. Jovens falam sobre bullying. Quem fala, fala sobre alguma coisa ou fala de alguma coisa. Em ambos os casos, eu tenho aí a preposição sobre ou de, portanto, objeto indireto. Assista a séries online. Quem assiste, assiste a alguma coisa. No dia a dia, a gente não usa essa regência para o verbo assistir. A gente sempre fala, assista a séries, ou eu assisti uma série. A gente, no geral, não usa a preposição a para o verbo assistir, mas as gramáticas trazem que o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto e exige, portanto, a preposição a. Então, assista a séries online. As séries é o objeto indireto do verbo assistir, que é verbo transitivo indireto. E o último exemplo que eu trouxe aí para vocês: estou pensando em você. Quem pensa, pensa em alguma coisa ou em alguém. Em você é, portanto, objeto indireto que completa o sentido do verbo transitivo indireto, pensar. E o último tipo de verbos transitivos são os bitransitivos, ou seja, eles são transitivos diretos e indiretos. Eles precisam então de dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Como no exemplo: entregue os documentos para a secretária. Quem entrega algo, nesse caso, os documentos. O objeto sem preposição, então é o objeto direto. Para quem? Para a secretária, eu tenho aí a preposição para, portanto, objeto indireto. Neste caso, o verbo tem dois complementos, um direto e um indireto. Eu chamo esse verbo de verbo transitivo direto e indireto. Outros exemplos: dê conselhos para sua irmã. Quem dá algo, conselhos, para alguém, para sua irmã.
Devolvi o livro para a bibliotecária. Ontem pela manhã são adjuntos adverbiais de tempo. Traga o quê? Bolo para quem? Para mim, objeto direto. Bolo para mim, objeto indireto. E ensino português para adolescentes em uma escola pública. Ensino o quê? Português, objeto direto. Para quem? Para adolescentes, objeto indireto. Em uma escola pública, não se enganem, não é objeto, é adjunto adverbial. Todos esses verbos que nós vimos até agora, nós classificamos como verbos de ação, eles expressam uma ação. Agora a gente vai ver os verbos de ligação. Eles são vazios de significado, vamos dizer assim. Quando você olha para uma frase que tem um verbo de ligação, as palavras mais importantes são o sujeito, são o predicativo, não é o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele é ali a palavra menos importante, porque ele só serve para ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Geralmente, os verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e tornar-se. Por que eu falo geralmente? Porque a gente vai ver casos em que esses verbos podem se comportar de maneira diferente e aí você precisa sempre observar o contexto. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. As taxas de juros são altas. Veja, sujeito, as taxas de juros. O são aí, que é o verbo ser, ele só serve para ligar as taxas de juros à característica dessas taxas, que são altas. Portanto, ele está ligando o sujeito ao seu predicativo, à sua característica. Estamos cansados. Nós, sujeito oculto aí, estamos cansados. Cansados é uma característica nossa, portanto, predicativo do sujeito. O Rio de Janeiro continua lindo. Continuar é outro verbo de ligação que está relacionando, que está ligando aí lindo ao Rio de Janeiro. E a casa parecia abandonada, parecer um outro verbo de ligação também abandonado, uma característica da casa. Então, os verbos de ligação ligam o sujeito a uma característica indicando um estado, não uma ação, como a gente tinha visto até agora. Mas você precisa ficar atento e tomar muito cuidado, observar sempre o contexto, porque de acordo com o contexto, esses verbos podem variar na classificação e aí muda a frase toda, você precisa mudar a sua análise sintática. Então não adianta ficar decorando os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se e falar assim, esses são os verbos de ligação e pronto, acabou. Você pode até decorar, né? Você viu que eu decorei, a gente decora, né? Os professores fazem com que a gente decore de tanto ficar repetindo ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, até na mesma ordem. Mas decorar é bom? Pode funcionar, mas você precisa entender que o contexto que vai determinar se esse verbo é de ação ou de ligação. E para provar isso que eu estou te dizendo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Veja, a estudante ficou feliz. Ser, estar, permanecer, ficar. Olha, ficar é verbo de ligação. Aí você fala, a estudante ficou feliz. Ótimo. A estudante, sujeito, feliz é uma característica do sujeito. Esse é um verbo de ligação? É um verbo de ligação. Ótimo. Mas a estudante ficou em casa. Neste caso, você consegue imaginar a ação da estudante ficando em casa. E se você já estudou os adjuntos adverbiais, você sabe que em casa não é complemento do verbo, que em casa não é uma característica da estudante e que em casa é uma locução adverbial de lugar, é o lugar onde ela ficou. Portanto, esse verbo ficar aí, se depois ele não tem um complemento e nem tem um predicativo do sujeito, ele é um verbo intransitivo. É o mesmo verbo, ficou feliz e ficou em casa, mas ele se comporta de maneiras diferentes de acordo com o contexto. Mas quem fica não fica em algum lugar? Quem fica, fica em algum lugar, mas o adjunto adverbial ele não completa o sentido do verbo. Isso é muito importante ressaltar. Porque muitos professores, e às vezes as gramáticas também trazem, que o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, que não precisa de complemento. Aí o aluno vai e olha para essa frase, a estudante ficou em casa, e fala, se eu falar só a estudante ficou, não tem sentido completo.
E não tem mesmo. Mas mesmo assim, esse verbo é intransitivo, porque depois dele ali não tem um objeto direto, um objeto indireto e também não tem um predicativo do sujeito para ser um verbo de ligação. Portanto, esse argumento de que o verbo intransitivo ele tem sentido completo, ele é meio falho se você pensar em contextos assim. Por exemplo, e que esse verbo ele exige um adjunto adverbial. Neste caso, é um adjunto adverbial de lugar, expressa onde a estudante ficou. Ficou em casa. Portanto, é sempre importante observar todo o contexto e conseguir saber fazer análise sintática de toda a oração, entender os termos, quais as funções sintáticas que cada termo desempenha ali nessa oração, para você não errar e não cair nessa armadilha de que o verbo intransitivo tem sentido completo, sendo que ali, se eu parar a frase em a estudante ficou, não tem sentido completo. Para esclarecer um pouco mais, eu trouxe 3 exemplos. Esses 3 exemplos têm o mesmo verbo e esse mesmo verbo se comporta de maneiras diferentes. Vejamos. O bêbado virou o copo. Neste caso, o sujeito aí, o bêbado, virou. Quem vira, vira alguma coisa. Ele virou o quê? O copo, verbo transitivo direto. O copo, objeto direto. A menina virou celebridade. Neste caso, ela tornou-se celebridade, ela se transformou em uma celebridade. Celebridade é uma característica da menina, não é? Eu tenho aí, portanto, um verbo de ligação, que serve para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. No terceiro exemplo, o jogo virou. O jogo virou, o jogo mudou, com o sentido de mudar. O verbo é o mesmo dos exemplos anteriores, mas neste caso é intransitivo, ele não tem complemento. O jogo virou, mudou, pronto, acabou. Então eu tenho o mesmo verbo, transitivo direto, verbo de ligação e intransitivo. Eu provo para você que você precisa observar todo o contexto para poder fazer a análise sintática adequadamente. Não tem como a gente ficar decorando listas e listas de verbos para falar, esses verbos são sempre intransitivos, esses verbos são sempre transitivos direto e etc. Nem sempre é assim que funciona, você precisa realmente fazer a análise sintática da oração toda aí. Esta foi a aula sobre transitividade verbal, aula importantíssima para que você consiga fazer análise sintática nas suas provas, nos seus vestibulares e concursos por aí. Se você gostou, dê um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!